Olá, bom dia. Os últimos 10 anos trouxeram muitas transformações para todos os setores do mercado. E durante a pandemia, o uso acentuado da internet por absoluta necessidade acelerou mais ainda alguns segmentos. A educação, por exemplo, praticamente precisou se reinventar e com muita rapidez. Escolas, professores, equipes de apoio, todos estão em um novo processo de desenvolvimento. E no programa de hoje vamos conhecer os bastidores de uma grande rede de ensino para entender como tem sido essa dinâmica de evolução nas escolas e na gestão. A Rede Batista de Educação tem 17 colégios em Minas Gerais e mais 5 estados, que atendem 12 mil alunos, de bebês a adolescentes do ensino médio. A rede nasceu comprometida com a ciência e os valores cristãos e se mantém firme a esse propósito por mais de um século. A rede acaba de completar 105 anos de atuação e mantém sua sede em Belo Horizonte. Nosso convidado é o CEO da Rede Batista de Educação, Valceni Braga, que também é membro do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do MEC, que atua na reformulação da política nacional do setor. Valceni, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália. Muito bom estar aqui com você. Com prazer poder conversar sobre temas tão relevantes como gestão, como educação e outros. O prazer é nosso. Valceni, antes de começarmos a falar sobre educação, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional na área pública, que é muito rica, especialmente nos desafios ligados à gestão. Você se formou em engenharia elétrica e eletrônica e seguiu carreira militar por 13 anos, atuando na aeronáutica. Você trabalhou em vários aeroportos brasileiros e aqui em Minas fez parte da equipe de implantação do aeroporto de Confins, hoje BH Airport. O que te marcou mais nesse processo? Natália, na minha trajetória profissional, iniciada aos 16 anos, eu cheguei à Força Aérea por meio de concurso público e me especializei em eletrônica. Eu fiz parte da Defesa Aérea do Brasil por 13 anos. Depois eu fiz uma transição de carreira, pedi demissão e fui para a área aeroportuária, onde eu atuei por mais algum tempo, construindo e modernizando aeroportos. Então, nesse período, eu tive contato com muitas pessoas de alta performance, líderes muito competentes e também com uma complexidade bastante elevada, o que me deu muito ganho, muita experiência. Eu diria que o que me marcou mais foi exatamente essa complexidade desse setor que eu estava me introduzindo, e que me exigiu muito de mim e me fez ter uma elasticidade profissional maior logo no início da minha vida profissional. Valceni, partindo dessa sua visão ampla da infraestrutura aérea brasileira, qual você acredita ser a maior necessidade de investimento que o nosso país tem nesse setor? Eu acredito que o Brasil tem trilhado um caminho bom, que é privatizar a infraestrutura aeroportuária, trazendo mais recursos, E uma necessidade importante que nós temos que atender é trazer mais conforto e mais segurança para o usuário. Então tem algumas infraestruturas que receberam melhorias com o processo de privatização, mas a gente precisa continuar cuidando, porque o aeroporto é uma atividade de capital intensivo e também você tem que ter uma visão de várias décadas à frente, senão você vai impor limites. Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, que a gente nunca conseguiu ter um espaço para ter uma nova pista ali. O aeroporto já tem um final já decretado pela extinção da sua capacidade até de pista, Porque lá tem uma pista e uma segunda pista, mas as duas não operam autonomamente, ou seja, uma depende muito da outra. Então o aeroporto de Guarulhos é um exemplo de que providências precisavam ser adotadas no sentido de expandir a infraestrutura ali com mais pistas e mais terminais para poder criar mais soluções, E dando um outro exemplo aqui de casa, do nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte, onde nós penamos até ter uma linha verde que melhorou o acesso, mas nós temos limitações muito fortes, porque nós não temos um transporte ainda competente até o aeroporto, já que você chegar até Venda Nova é uma aventura enorme, sair do centro de Belo Horizonte e chegar a Venda Nova, para que o passageiro possa chegar ali não em 35, 40 minutos ou 50 como era no passado, mas que ele possa chegar em 15, 20 minutos no máximo. É assim que os aeroportos do mundo, mesmo sendo longe, mas eles têm um transporte por trem ou por metrô ou um VLT, e aí você consegue, com facilidade, voar nesses aeroportos. Bom, e chegando à sua fase atual, no setor privado como CEO da Rede Batista de Educação, a pergunta é, o que te levou a trocar de área?
Depois de passar algumas décadas, né, lidando com a aviação e aeroportos, eu fui provocado. Eu estava em Brasília como superintendente nacional de operações, cuidava da área operacional dos 67 principais aeroportos do país, né? E chega uma provocação para eu voltar para Minas e dirigir uma rede de educação focada em ensino básico, né? Aquilo não tinha nenhum sentido para mim, né? Mas eu resolvi atender um convite de pessoas conhecidas e amigas e fui analisando. Eu percebi nessa minha análise, mesmo que eu tinha um tempo para poder responder, de que estava na hora de eu fazer uma migração de carreira. Eu estava fazendo a mesma coisa durante já 30 anos, né? Então, estava muito bem lá, estava muito prestigiado pela minha equipe, meus pares, né? A empresa toda, em nível Brasil, mas havia chegado a hora de eu fazer uma transição de carreira e decidi, então, abraçar esse desafio, porque eu já era apaixonado pela educação antes, tanto é que enquanto eu cuidava dos aeroportos brasileiros, eu também era professor de ensino superior em 2 universidades ali em Brasília. Então, eu aceitei o desafio e estou já há 15 anos, praticamente, né? Já que agora, no dia 7 de maio, eu completo 15 anos como CEO da Rede Batista de Educação. Quando você assumiu a Rede Batista de Educação, o que mais chamou a sua atenção na dinâmica das escolas que você ainda não havia vivenciado? Eu me deparei com uma realidade que eu não tinha ainda lidado, que é como lidar com cultura e cultura centenária, né? Então, foi colocada em minhas mãos uma instituição que precisava ser reerguida, mas que tinha um legado de quase 100 anos. Então, foi um grande aprendizagem para mim nesse tempo que eu estou à frente dessa rede de escolas, né? Foi lidar com esse processo cultural, né? Sem danificá-lo, mas aproveitando a riqueza que ele traz. Volceni, quando os conselheiros da Rede Batista de Educação te convidaram para ser o CEO do grupo, qual era a missão inicial? O conselho que me convidou, ele é designado como Junta de Educação da Convenção Batista Mineira, né? Porque esse grupo de escolas ele é mantido por essa convenção de igrejas batistas da linha histórica no estado de Minas Gerais, quase 1.200 igrejas e congregações. Então, esse conselho me convida e me dá, com muita competência, eu fiquei muito admirado com isso, né? Um documento contendo metas, indicadores, orientações, objetivos a serem alcançados, né? E que eu resumi aquele em 2 palavrinhas, né? Que era para eu, então, atuar para modernizar e profissionalizar essa escola. É o que eu tenho feito até aqui. Volceni, quando você assumiu o cargo de CEO, a Rede Batista só tinha colégios em Belo Horizonte. E hoje você tem 12 unidades em Minas Gerais e as outras estão em Porto Alegre, João Pessoa, Manaus, Volta Redonda e São Paulo. Como você organizou essa estratégia de expansão? Uma das fragilidades que eu detetei logo que eu assumi a rede de escolas, né, foi que nós estávamos muito concentrados ali no bairro Floresta, que já chegou a ser um dos maiores colégios do Brasil, com 7 mil estudantes só ali, na década de 80. Então ali tem um grande campus de 40 mil metros quadrados e hoje ainda tem lá quase 3 mil estudantes, né? Mas a gente tinha uma dificuldade de se manter ali com muitos estudantes porque a mobilidade seria uma dificuldade. E também como Belo Horizonte estava se descentralizando, bairros novos estavam surgindo como Castelo, Buritis e outros, né? Então, mandei fazer um estudo de geoposicionamento dos meus alunos e estudo também de mercado. Então, decidi que deveríamos dar uma descentralizada já na cidade de Belo Horizonte, né? A minha intenção era ficar por aí, já que não tínhamos uma intenção de expandir, sair criando escolas pelo Brasil afora. Mas fomos surpreendidos, né? Quando você faz um trabalho de base competente, e joga sementes num solo fértil, é inevitável que essa semente germine e que frutos vão acontecer. É o que está acontecendo com a Rede Batista hoje, né? Então nós tivemos que sair abrindo outras unidades por pressão das comunidades, né? Que ali, por exemplo, numa cidade como Sete Lagoas, né? A comunidade pediu que nós fôssemos para lá, tinha alguns ex-alunos ali, conhecia, a cidade também nos conhecia. Então, por pressão da comunidade, nós abrimos então, a escola em Sete Lagoas, fomos para o Castelo de maneira mais rápida do que nós pretendíamos, né? Chegamos agora em Poços de Caldas, também por pressão da comunidade. Também o segundo colégio em Uberlândia já foi aberto agora, esse ano, né? Chegando próximo à pandemia, algumas escolas no Brasil começaram a ter algumas dificuldades, né? E nos procuraram, né? Então nós acolhemos, né? Como a mãe acolhe vários filhos, né? Então acolhemos algumas unidades no Brasil que estava passando por dificuldade na sua gestão. E assim a gente cresceu, né, como rede. Também abrimos uma unidade nova, né, em João Pessoa, um colégio lindo naquela capital da Paraíba, né,
Então, assim foi o crescimento e tem sido, né? Hoje ainda a gente sofre uma pressão para crescer mais, mas a gente tem segurado, né? Porque não temos hoje nem investidores externos, não temos ações na Bolsa, né? E temos que gerar o nosso próprio recurso para o custeio e também para gerar um crescimento saudável, né? Já que o século XXI exige que você tenha um movimento não de manutenção, mas um movimento de andar para frente, para cima, para o crescimento, senão você vai se extinguir. Valceni, eu quero falar agora sobre as práticas de ESG que têm estimulado tantas empresas a criarem iniciativas importantes nas áreas de meio ambiente, social e governança. Você também está alinhado com esse novo momento do mercado mundial. E você está trabalhando com um conceito completo. Vamos começar pelo meio ambiente. Como está o seu projeto de captação de energia solar para as escolas? Natália, nós temos um programa vigoroso nessa área da energia já há mais de 10 anos, né? Até por causa da minha formação, eu tenho uma formação em engenharia elétrica e eletrônica, então eu tenho uma percepção boa dessa área. Então, há mais de 10 anos, toda a nossa iluminação já foi transformada em LED, né? Por exemplo, para economizar energia. Implementamos um programa de gerenciamento realmente da energia, visando a economicidade, né? E a eficientização no uso da energia. E o objetivo nosso é tornar todas as nossas escolas autossuficientes na energia que consome, né? Por exemplo, aqui na nossa unidade, Colégio Batista Mineiro, na Floresta, né? Nós já temos uma mini geradora de energia que abastece quase que totalmente a escola. Também acabamos de aprovar agora um investimento de mais de 3 milhões de reais para implantar essa geração de energia solar para mais 4 a 5 escolas nossas, né? E o objetivo nosso é ficarmos independentes, gerando ou captando toda a energia solar, né, nas nossas unidades escolares. Valceni, e chegamos ao G de governança do ESG. E nessa área, nossa equipe de consultores está tendo a oportunidade de te ajudar um pouco, especialmente no desenho do novo organograma. Eu sei que existe uma estrutura de cargos que é muito comum nas escolas, de maneira geral, que não contempla essa busca por uma profissionalização mais robusta, como está no seu projeto de gestão. Eu gostaria que você explicasse a importância dessa mudança que está em curso. Olha, nós estamos num certo grau de maturidade e é importante que um gestor ele perceba isso na sua organização. Então, no caso da nossa escola, Rede Batista de Educação, Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil, que é uma marca que nós operamos fora de Minas, com essa marca Colégio Batista Brasil, mas com o mesmo processo pedagógico, né? Então, no nosso caso, a gente vem buscando a profissionalização permanente. Então, nós temos hoje processos que poucas empresas percebem que são importantes, né? Por exemplo, nós somos certificados no Compliance, né? Por uma empresa competente do mercado. Então, nós temos código de conduta, código de ética, o comitê que trata do assunto, canal de denúncia com totalmente independência. Então, a escola vem fazendo um trabalho bastante importante, né? Então, no atual estágio, nós sentimos necessidade, depois de implantar vários projetos e programas, né, de consolidar mais a gestão por meio de uma atenção à governança. Então, nós convidamos o Instituto Áquila, né, uma das instituições mais competentes do Brasil, acho que no mundo também, que tem muita experiência e tem nos ajudado, né, nos últimos tempos a consolidar, começando pela governança, checando a estrutura, verificando o nosso conselho, a capacitação necessária até para o conselho, para a equipe, né, vem ministrando também uma capacitação, no sentido de que a instituição ela crie musculatura para andar de forma autônoma e não dependendo de um CEO ou de um diretor-geral ficar dando instruções o tempo todo. E por isso a gente tem o Instituto Áquila, né, que já nos ajudou não somente a mapear os processos, mas levantar metas e indicadores, né, e nós vamos, ao final, também estabelecer um programa de ganho por resultados, né, apresentados, né? Então, cada profissional de liderança, cada processo vai ter metas e indicadores, isso vai facilitar muito a gestão. Eu estou sonhando com esse momento, né, que nós terminemos nessa etapa, né, para que a gente possa ter esses resultados aparecendo, né? E já estamos percebendo isso. Valceni, eu vou aproveitar que estamos falando sobre estrutura de gestão e vou convidar a consultora Carolina Mendes, que atua muito na área da educação, para orientar outras escolas sobre como dar o primeiro passo na busca pela profissionalização na gestão. Oi, Carolina, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre a importância da profissionalização da gestão para o crescimento sustentável de uma rede e instituição de ensino. Carolina, já há alguns anos, o setor de educação vem passando por uma grande onda de fusões e aquisições. Ou seja, o espaço para ter uma gestão amadora na iniciativa privada está cada dia menor. Por onde uma escola deve começar a amadurecer a sua gestão? Primeiro passo, a instituição de ensino ou uma rede de ensino precisa definir a sua ambição, a sua visão de futuro. Essa ambição precisa ser traduzida em metas que precisam ser alcançadas a curto, médio e longo prazo. Quando se tem metas, é necessário elaborar um plano de ação para o seu último nível de estratificação. Quando a gente fala de um projeto na educação, especialmente na parte de aprendizagem desses estudantes, a gente fala de metas por unidade escolar, por segmento, por anos de ensino e componente curricular. Tendo essas metas definidas, o próximo passo é elaborar os planos de ação, tirar essas ações do papel, essencial, acompanhar a execução desses planos de ação todos os meses para poder verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado conforme o previsto. E ao final de cada etapa letiva é necessário verificar como os resultados estão frente às metas estabelecidas. Se tem um desvio ainda em relação a essa meta, é preciso corrigir os rumos, tomar ações corretivas para que a gente garanta o resultado positivo no final do ano letivo. Caso contrário, se as metas foram alcançadas, se a escola está no caminho correto, vamos registrar as práticas pedagógicas bem-sucedidas e socializá-las com toda a rede de ensino. Esse é o passo fundamental para uma boa gestão e para dar o primeiro passo para esse aprimoramento dessa gestão que é que é extremamente importante. Carolina, eu já vi gestores da educação manifestarem um certo receio dessas mudanças na gestão reduzirem a qualidade do ensino. O que você pode dizer para eles? Isso não faz o menor sentido. Normalmente, os gestores têm um receio de aprimorar as suas gestões para que eles não precisem sair dessa zona de conforto. O mundo está mudando muito rápido, né? Ele está muito acelerado, as mudanças são muito constantes e se a educação não acompanha essa velocidade, esse ritmo do mundo, ela vai ficar para trás e aí sim os seus resultados estarão evoluindo. Hoje, grande parte dos gestores fazem a sua gestão pensando numa educação 1.0, educação 2.0, que é aquele modelo tradicional de educação que os nossos avós, os nossos bisavós tiveram, enquanto hoje a gente está falando de uma educação 5.0, de metodologias ativas. Esses meninos hoje já nascem tecnológicos, então é importante essa gestão mudar e acompanhar esse ritmo. Antigamente, a gente frequentava instituições de ensino, que hoje não faz mais sentido. Hoje os estudantes precisam frequentar instituições que a gente chama de instituições de aprendizagem. Eles precisam ser protagonistas da sua aprendizagem para que eles possam, de fato, aprender, se sentir à vontade na escola, para que eles possam ser protagonistas da sua vida, para que eles possam ser protagonistas da sua aprendizagem. O professor hoje não é o único detentor desse conhecimento, o aluno precisa fazer parte disso, então a gestão precisa mudar e acompanhar essa evolução. Carolina, qual é a principal mudança da gestão quando a gente compara o que é feito em uma escola de apenas uma unidade e aquelas que estão estruturadas em rede? E qual conselho você dá aos gestores dessas escolas particulares? Uma rede de ensino, ela precisa ter um crescimento em larga escala. Ela não pode ter ilhas de excelência. Para que os resultados de uma rede de ensino sejam bons, sejam positivos, todas as unidades escolares precisam ter bons resultados, até para fortalecer a marca. Quando um estudante sai de uma escola, de uma rede de ensino e é transferido para outro dentro da mesma rede, ele não pode sentir essa diferença. Mapear os processos, organizar esses processos, deixar esses processos muito bem estruturados é fundamental para um projeto dentro de uma rede de ensino, para que a gestão dentro de uma rede de ensino seja bem sucedida. E o meu recado é o seguinte: uma gestão focada em resultados precisa ter quebras de paradigmas. Isso é fundamental. Você precisa quebrar uma mudança cultural para fazer uma gestão hoje do século XXI. Foco total na metodologia ativa, na educação 5.0 e como fazer essa gestão dentro da sua unidade escolar. Carolina, muito obrigada pelas orientações e boa sorte nos seus projetos. Até a próxima.
Obrigada, Natália. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Valceni, a gente sabe que as escolas particulares disputam resultados em duas frentes. A da gestão, que nem sempre é clara para a comunidade estudantil, e o ensino. Na sua opinião, de 1 a 5, qual é a influência que a gestão tem na qualidade do ensino oferecido por uma escola? É 5. Olha, essa pergunta é excepcional, visto que a gestão ela é um pouco deixada de lado, né, no contexto do desempenho da educação nacional, né? Eu sou membro do Conselho Nacional de Educação e tive o privilégio de atuar como um dos correlatores da norma que trouxe a matriz de competência para o diretor escolar no Brasil, né? Já que não tem documento norteando, né, como tem que ser esse diretor. Hoje existe um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Educação e durante a elaboração desse documento é interessante que a gente percebe que há pesquisas evidenciando que um bom diretor de escola, um bom gestor escolar, ele tem uma importância muito grande no aumento da aprendizagem dos estudantes. Ele organiza a sua escola de forma adequada, ele tem uma comunidade equilibrada que participa dessa escola, ele ouve, ele tem uma equipe competente, ele motiva adequadamente os seus professores, ele valoriza os professores. É esse gestor que vai fazer isso acontecer. Então, é necessário que a gente entenda que o gestor escolar ele tem um papel fundamental e determinante no desempenho da escola, mas também no alcance daquilo que, na minha visão, é a missão principal da escola, que não é ensinar. A escola não termina a sua função, a sua missão, quando ela ensina, mas ela garante a sua missão é quando ela leva o estudante a aprender. E há um abismo entre ensino e aprendizagem e cabe aí o gestor descobrir quais são essas variáveis que ele vai ter que vencer e armar um plano, investir, ouvir a comunidade, ouvir os professores e assim a escola vai cumprir o seu desempenho, os estudantes vão ser mais felizes, vão estar mais preparados para a vida, enfim, nós teremos um Brasil melhor. Valceni, uma das etapas que nossa equipe já realizou foi o curso de formação de gestores, buscando alinhar toda a equipe com os princípios e práticas da governança que você busca aprimorar constantemente. Você viu o entendimento da turma aumentar em relação à importância, por exemplo, de ter indicadores de desempenho em todas as áreas? Algo que ocorre numa corporação é que ela é um conjunto de vários processos, né, e sistemas, e que muitas vezes você mede alguns, os outros não são medidos. Geralmente você mede a atividade fim, mas a atividade meio fica ali naquela coisa e às vezes há ineficiências, né, ou há possibilidade de maior eficiência e que, como você não mede, aquilo fica ali. Então agora você passa a medir e isso então é bom para o profissional, porque ele vai poder saber se ele é eficiente ou não, né? E quem se beneficia disso, Natália, sabe quem é? É o cliente final, que é o estudante, né, a sua família, que vai perceber essa eficiência maior das nossas escolas, né? O que nós queremos mesmo é servir bem a comunidade onde nós estamos inseridos, né? Onde tem um colégio batista da nossa rede, pode saber que nós estamos ali com a equipe empenhada em gerar encantamento, em gerar solução de problemas, né? E levar aquele estudante, né, à plena aprendizagem. Esse é o nosso objetivo e o nosso sonho. Valceni, a nossa consultora Carolina me contou que o próximo passo é ter ações efetivas de melhoria. Como que você está vendo esse trabalho em andamento? Após estabelecimento, né, então, de metas e indicadores para os processos, precisamos aí elaborar naturalmente alguns planos de ação, né, e desenvolver projetos, né, no sentido de buscar o aprimoramento, né, desse resultado. Isso é um trabalho que não termina. Então, isso gera um comportamento de satisfação na equipe, de motivação, né, porque o educador e aqueles que estão ali apoiando a educação, eles são muito motivados e que estão prontos para vibrar com os resultados, né? Temos uma equipe que tem anseio por mais resultado, né? Nós percebemos já uma movimentação diferente na nossa empresa. Valceni, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta que está relacionada ao futuro da educação. O que falta ao Brasil para ter uma educação nível A nas escolas públicas? Falta gestão. A educação, na verdade, deveria ser a primeira coisa que a gente tem que dar para o ser humano. Aliás, se a gente não atuar muito bem na alfabetização,
Não adianta avançar com esse ser humano em outras etapas. Então, por exemplo, a alfabetização, que nem todas as nossas crianças conseguem ser alfabetizadas, mesmo estando nas escolas, né? Então, nós precisamos entender que é necessário toda a sociedade, e não pode deixar isso só para o governo, é toda a sociedade, o empresário tem que se preocupar com a educação, o cidadão precisa se preocupar, então é necessário, na minha visão, mais gestão, é necessário valorizar os professores, com certeza. E eu vejo também a integração. No Brasil tem dezenas e dezenas de órgãos que falam de educação com muita força política, né? A educação só vai acontecer se esses elos todos derem as mãos, né? E o melhor aproveitamento dos recursos, né? Mas o que eu percebo é que carece muito mais de gestão do que de recursos, simplesmente, né? E que passa pela melhoria da escola pública, que responde por 83% dos estudantes. E o que às vezes a gente não pensa é que a educação está por trás dos resultados de um país como um todo, né? Com certeza, né? A educação, ela precisa começar lá no útero da mãe, e vem, os primeiros anos de vida são determinantes, né? E esse ser humano, ele só vai ter sucesso na vida se ele for bem educado. Se não for bem educado, ele vai perder as grandes oportunidades. Então, primeiro, vale a pena investir em educação. E na minha visão, até a educação tem uma dimensão tão grande que eu digo que ela tem uma dimensão até espiritual, porque ela vai construir o ser humano, é pela educação, não é pela alimentação simplesmente, é pela educação, que é o conjunto de softwares e aplicativos que você vai ter que dar para esse ser humano ao longo da vida, né? Mas a partir daí, se esse ser humano é educado, você vai ter famílias felizes, ele vai ser feliz porque ele vai ser relevante, família vai ser feliz, a sociedade vai ser mais justa, mais ética, mais solidária. Você vai ter que investir menos em segurança, talvez, porque a sociedade vai ser mais segura, você vai ter maior repercussão do sistema de saúde, você vai ter um Brasil mais vibrante, com qualidade de vida para todos, se você investir adequadamente em educação. Enfim, você tem altos retornos, né? É só verificar países que investem adequadamente em educação, que fazem a gestão competente, você vê os retornos que eles têm, qualidade de vida para os seus cidadãos, né? Então, quando você não tem a prioridade máxima na educação, você paga um preço elevadíssimo, e quando você bota a prioridade máxima, você repercute isso em toda a cadeia, no sentido econômico, resultados fantásticos, né? Em todos os níveis, né? E o Brasil, que tem tudo para ser uma potência, e já é em algumas dimensões, mas nós precisamos caminhar com a educação, priorizando em todos os níveis. Essa é uma matéria que não pode ser deixada para as escolas somente, nem somente para o governo, mas é uma questão que todo cidadão, todo pai, toda mãe, todo empresário precisa colocar foco na educação, e começando na educação infantil. Infantil, não é educação superior só não, educação infantil. Então, se isso for feito, nós vamos ver um milagre acontecer na nossa sociedade e no nosso Brasil. Valceni, eu agradeço pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou com a gente hoje, e eu tenho certeza que você conseguiu colaborar aí com muitos gestores de escola, né, do nosso país. Obrigada e sucesso para a Rede Batista. Muito obrigado, Natália. Agradeço a todos que propiciaram esse momento, né, e estamos à disposição. Colégio Batista Mineiro, Rede Batista de Educação, né? E Colégio Batista Brasil e outros estados da federação. É um prazer, nós vibramos com a educação, estamos motivados, né? E viva a educação! Viva a educação! Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!